Imagine, a Terra em colapso, guerras, falta de recursos. Nossa casa não parece um lugar tão bom para se viver mais. A humanidade não sabe o que fazer. Até que um cientista brilhante sugere a colonização em Marte, parece ser a única solução. Mas tem um problema. Não podemos esperar por novas tecnologias revolucionárias, teremos que usar o que temos hoje. Será que conseguiríamos? O que esperar dessa missão? A verdade, infelizmente, pode decepcionar a todos. A dificuldade de uma colonização em Marte, hoje, já começa desde a viagem. Por exemplo, a jornada até Marte com a tecnologia atual levaria entre 6 e 9 meses, dependendo da posição dos planetas. Esse tempo todo isolado, com apenas uma pequena equipe a bordo, enfrentando os perigos do espaço. Essa jornada seria repleta de desafios imensos. Primeiro, o espaço é um ambiente extremamente hostil. Embora os foguetes modernos sejam capazes de realizar essa viagem, a radiação cósmica é um dos maiores problemas. Sem um campo magnético como o da Terra, Marte não oferece proteção contra a radiação solar e cósmica. Isso significa que, durante os meses de viagem, a tripulação seria constantemente bombardeada por radiação, o que pode causar sérios danos à saúde a longo prazo. Para piorar, há os micrometeoritos, que podem perfurar a nave e colocar toda a missão em risco. E não podemos esquecer da microgravidade. Durante os 6 meses de viagem, os astronautas estariam em um ambiente de gravidade zero. Isso pode causar problemas no corpo humano, como perda de massa óssea e muscular, o que tornaria a adaptação ao ambiente de Marte ainda mais difícil. Depois de tantas dificuldades, que passaríamos somente na viagem a Marte, a verdade é que isso não seria a parte mais difícil, e sim sobreviver lá. Esse é o verdadeiro desafio. Uma coisa é enviar robôs para o planeta, outra é se estruturar nesse mundo inóspito. Marte é um planeta gelado e sem vida como a conhecemos. Sua atmosfera é extremamente fina, composta em sua maior parte por dióxido de carbono. Ele tem apenas 1% da pressão atmosférica da Terra. Isso significa que, sem a proteção de um habitat pressurizado, as pessoas estariam expostos ao vácuo, onde a falta de oxigênio e a radiação solar seriam fatais em minutos. As temperaturas em Marte variam drasticamente. Durante o dia, elas podem atingir cerca de 20 graus Celsius, mas à noite, o termômetro pode cair para impressionantes 125 graus Celsius abaixo de zero. Isso faz com que qualquer estrutura feita pelo homem tenha que ser não só resistente, mas também capaz de manter uma temperatura interna estável. Se um sistema de aquecimento falhasse, a sobrevivência se tornaria quase impossível. Então, como garantimos a nossa sobrevivência lá? A resposta está em recursos essenciais: água, comida e ar. Em Marte não teremos rios, florestas ou oceanos. Tudo o que precisaríamos para sobreviver teria que ser trazido da Terra, ou idealmente produzido diretamente no planeta vermelho. Primeiro, a água. Embora Marte tenha grandes reservas de gelo em seus polos, derreter esse gelo não é tão simples quanto parece. A tecnologia necessária para extrair e purificar essa água em grande escala ainda não está totalmente desenvolvida. Além disso, a escassez de água é um dos maiores desafios para qualquer missão de longa duração. Isso significa que sistemas de reciclagem de água seriam vitais. Cada gota de água seria reutilizada, desde o consumo até os sistemas de suporte à vida. Em seguida, o ar. A atmosfera de Marte é composta em grande parte por dióxido de carbono, o que é letal para os humanos. Seria necessário um sistema para converter o dióxido de carbono em oxigênio. Para este fim, poderia ser usado o MOXIE,
que já foi testado pela NASA, mas a escala necessária para gerar oxigênio suficiente para uma eventual cidade marciana ainda não foi alcançada. Mais uma vez, a tecnologia teria que avançar para garantir uma produção constante e estável de oxigênio. E como ficaria a questão da alimentação? A solução mais viável seria o cultivo de alimentos em estufas, usando técnicas de agricultura hidropônica ou aeropônica. Isso permite o cultivo de vegetais sem o uso de solo terrestre, o que é fundamental em um ambiente sem solo fértil. No entanto, os alimentos precisariam ser cultivados de maneira extremamente eficiente para garantir a variedade e quantidade necessárias para nos sustentar. A realidade é brutal. O corpo humano simplesmente não foi projetado para sobreviver fora da Terra. E ao tentar colonizar Marte hoje, estaríamos levando nossos limites biológicos a um território inexplorado e extremamente perigoso. Mas talvez o pior inimigo esteja dentro da mente. Imagine viver trancado em um módulo por meses ou anos, sem céu azul, sem árvores, sem nossa casa, apenas poeira vermelha. O impacto psicológico seria profundo, com risco de depressão, surtos de ansiedade e conflitos internos. Essa mudança drástica não mudaria só o humor das pessoas. Ela poderia comprometer decisões, reações e até discussões entre as pessoas. E em Marte, um erro humano pode custar vidas. Colonizar Marte é, sem dúvida, um dos maiores sonhos da humanidade. Mas a verdade é que, se tentássemos fazer isso hoje, o fracasso seria quase inevitável. Falta estrutura, falta segurança e, acima de tudo, falta tempo. Sem querer desmerecer os avanços tecnológicos, mas é evidente que a colonização em Marte não é uma tarefa fácil. Acredito que sim, esse dia chegará. Porém, teremos que ter paciência. Especialistas estimam que ainda precisaremos de pelo menos 20 a 30 anos de avanços tecnológicos consistentes para termos uma missão verdadeiramente segura, autossuficiente e com chances reais de estabelecer uma colônia funcional em Marte. Isso inclui desde o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis mais potentes, sistemas de suporte à vida mais eficientes, até técnicas confiáveis de produção de comida, oxigênio e combustível diretamente no planeta vermelho. Estamos caminhando na direção certa, com testes importantes feitos por agências como a NASA, SpaceX e outras iniciativas internacionais. Mas cada passo exige tempo, testes, erros e vidas que não podem ser colocadas em risco por pressa. Marte pode parecer próximo, a vizinhança mais parecida com a Terra no sistema solar, mas a verdade é que ele continua sendo um mundo hostil, frio, seco e solitário. Um lugar onde cada minuto é uma batalha pela sobrevivência. Um planeta que exige respeito, cautela e um preparo que hoje ainda estamos longe de alcançar. Talvez o maior aprendizado aqui não seja sobre Marte, mas sobre nós mesmos e a humildade que precisamos ter ao encarar o desconhecido. Isso mostra a importância de cuidar do nosso planeta, pois aqui é nosso lar, nossa casa. Essa é a hora da humanidade se unir e ajudar o nosso planeta a se tornar um lugar melhor para se viver, pois ainda não estamos preparados para enfrentar o universo lá fora. Agora me diz você, em quanto tempo você acha que podemos colonizar Marte? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, deixando isso um pouco de lado, fiz uma playlist mostrando incríveis descobertas no planeta vermelho. É só clicar no card ao lado e assistir. Te vejo lá.